misericórdia e não sacrifícios. A palavra de hoje, retirada do Evangelho de Mateus, nos mostra o comportamento do ser humano diante da relação com Deus e automaticamente com a relação com o próximo. Quero misericórdia, não quero sacrifícios. É interessante notar que na medida que se deixavam os sacrifícios ou se realizava o sacrifício no templo, demonstrava uma atitude externa para trabalhar uma mudança interior. A misericórdia, ela nasce internamente do ser humano e que transforma suas atitudes exteriores. E aqui a gente começa a perceber a importância de uma decisão que cada um de nós somos convidados a tomar. Uma decisão que pede para você e para mim conversão, mudança de pensamento, que nos leva automaticamente a uma mudança de comportamento. E é uma decisão interior, é uma realidade que começa a ser trabalhada dentro de nós. Para que diante dessa conversão, diante dessa mudança de pensamento, tenhamos a capacidade de transformar as nossas atitudes. E aqui o desafio da conversão, o desafio dessa mudança, pede automaticamente uma decisão a ser tomada. É como se a palavra desafiasse a cada um de nós no dia de hoje a descer do muro, a tomar uma decisão, escolher que caminho de fato eu quero seguir, o que de fato eu quero fazer, e nos tira de um comportamento, às vezes até inconsciente, de simplesmente um cumprir normas diante daquilo que é aparente, diante daquilo que se mostra, que permite ser visto. Então, dentro desse desafio, dentro dessa palavra, não é que Deus despreza o sacrifício. Não é que nós deveríamos deixar os pequenos sacrifícios, as pequenas renúncias de lado, menosprezar. Não. É o sentido que nós damos a isso. É o que essa experiência do sacrifício, das pequenas renúncias, provoca em nós. E qual é o comportamento que eu coloco em prática diante da escolha que eu fiz? Por exemplo, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer um momento de jejum, eu vou fazer um sacrifício de uma renúncia. Ok, qual é a minha motivação? Fazer por fazer? Porque corremos o risco de cair nos escrúpulos e fazer simplesmente por ser feito, porque eu tenho que cumprir uma obrigação. A fé não é uma obrigação, a fé é uma opção. E dentro da opção da fé, dentro da opção de uma vida espiritual, existe a disciplina, existe a renúncia, existe a firmeza diante dos meus atos, que não deveriam representar um peso, mas um desafio de uma responsabilidade acarretada pela escolha que eu fiz. Toda escolha tem uma responsabilidade a ser assumida. Então o sacrifício, a renúncia, a questão da penitência, a nossa espiritualidade, tudo deveria convergir para a nossa conversão. Para a nossa conversão. E essa conversão me leva à experiência concreta da misericórdia, do sentimento de compaixão, de me colocar no lugar do outro. Percebe como caminham de mão dadas a experiência da fé, do testemunho, a obra? Porque me diga sinceramente, qual é a vantagem, qual é a experiência concreta quando eu me coloco diante de um momento de oração, eu me coloco diante de um caminho de sacrifícios, de renúncias, de promessas, de penitência, se eu não sou capaz de ser sensível com a dor do meu irmão,
Do que serve esse momento de espiritualidade se eu não transformo a minha atitude em relação às pessoas? Se eu continuo egoísta, se eu continuo mentiroso, se eu continuo manipulando, se eu continuo sendo duas caras? É como se nós se vestíssemos de santinhos e santinhas, mas por dentro continuamos lobos ferozes com pele de cordeiro. Eu prefiro a misericórdia, ou seja, eu prefiro a honestidade, a sinceridade, o sentimento de compaixão, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu prefiro isso. Que Deus nos dê essa graça de viver a experiência do amor no dia de hoje, com o sentimento de compaixão. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.